Você já teve o problema de dormir em uma posição em vez de outra? Algumas pessoas dormem de bruços, algumas do lado direito e algumas do lado esquerdo. Depois, há aqueles que adoram fazer isso enrolados em posição fetal e aqueles de bruços. E, novamente, há aqueles que amam usar pijamas e aqueles que não. Há aqueles que amam estar cobertos e aqueles, no entanto, que querem se sentir livres. Bem, se você está entre aqueles que nunca se perguntaram o problema, graças à história Zen que se segue, você descobrirá o que acontece se você dormir do seu lado esquerdo. Então, fique até o final, porque o que você vai ouvir vai deixar você sem fôlego e vai fazer você reconsiderar seriamente a maneira como você está acostumado a dormir. Mas antes de continuar, se você ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser informado quando publicarmos novos conteúdos. Assista até o final para entender melhor. Em um tranquilo monastério budista, localizado entre as montanhas do Japão, imerso na serenidade dos jardins, o velho e sábio monge Shinzo decidiu dedicar uma noite especial para compartilhar verdades profundas sobre a maneira como estamos acostumados a dormir. A lua, brilhante e redonda no céu noturno, parecia abençoar a atmosfera de contemplação que se espalhava entre os devotos discípulos reunidos no salão principal. Shinzo, sentado em um tatame, começou a falar com uma voz calma, como se suas palavras fossem uma brisa leve que acariciasse as mentes daqueles que o ouviam. Hoje, queridos discípulos, veremos por que dormir do lado esquerdo é a melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde física e bem-estar emocional. O monge começou. Exploraremos juntos as profundas conexões entre a prática do sono do lado esquerdo, os benefícios para o nosso corpo e o despertar espiritual. Finalmente, você entenderá por que os monges budistas dormem do lado esquerdo há séculos. Enquanto os discípulos ficavam cada vez mais fascinados e intrigados com o tópico, Shinzo continuou seu discurso. Na antiga tradição oriental, a conexão entre o corpo, a mente e o espírito era uma parte essencial do caminho para a sabedoria e o equilíbrio. E dormir do lado esquerdo sempre foi de grande importância. Essa escolha não é aleatória, mas reflete uma compreensão profunda dos princípios fisiológicos e espirituais que orientam a prática do sono. A primeira vantagem de dormir do lado esquerdo, disse o monge, é atingir a drenagem linfática ideal. A linfa flui pelo nosso corpo e é importante que o faça como um rio tranquilo, que flui graciosamente pela terra. Você deve saber que o lado esquerdo do nosso corpo é o guardião desse fluxo vital, porque carrega consigo uma carga de proteínas, glicose e outras substâncias. Dormir deste lado é como oferecer um caminho claro para o rio, permitindo que nosso corpo se livre de toxinas, um pouco como um rio carrega as folhas secas de árvores à deriva. Com um olhar benevolente, Shinzo se virou para seus discípulos, narrando com maestria o segundo presente. O estômago e o pâncreas são um pouco como as divindades do nosso templo interno, disse Shinzo. Quando nos deitamos sobre o lado esquerdo, criamos um espaço sagrado para a dança desses dois órgãos, que fazem com que os sucos gástricos se movam com a graça de dançarinos em uma performance teatral. Veja bem, dormir assim não é apenas um ato físico, é um convite para uma celebração interna. Uma celebração silenciosa de enzimas preparando nosso corpo para um novo dia. O monge, feliz em ver os discípulos tão interessados em suas palavras, continuou falando sobre o terceiro presente derivado de dormir do lado esquerdo. Purificação, um verdadeiro ritual noturno. Descansar sobre o lado esquerdo, disse ele, facilita o fluxo de resíduos digestivos, como um riacho fluindo por solo fértil.
O intestino se torna o jardim onde os nutrientes são depositados e pela manhã, nosso corpo se prepara para uma cerimônia de eliminação, um renascimento diário. Sob a luz suave que enchia a sala, Shinzo elaborou outro benefício de dormir do lado esquerdo, falando sobre o amor do coração. Nosso coração é o governante do nosso corpo, ele disse com um sorriso. Ao dormir do lado esquerdo, oferecemos ao coração um cenário perfeito para seu trabalho. A aorta, sua mensageira, começa em um arco majestoso em direção ao lado esquerdo, como um viajante cruzando uma ponte, tornando a jornada mais fácil e o fluxo sanguíneo mais harmonioso. O monge se levantou ligeiramente, como se dançasse junto com suas caudas, e continuou com o quinto presente. E agora, vamos falar sobre o baço, a serva devotada. Este órgão oculto, guardião de nossa força vital, encontra paz quando nos deitamos do lado esquerdo. Os fluidos corporais se tornam mensageiros dessa paz, abrindo caminho para o baço como peregrinos chegando a um santuário secreto, nutrindo e revigorando. E como você dormiu até hoje? Escreva nos comentários e vamos discutir o assunto. Enquanto isso, se estiver gostando do vídeo, deixe um like e compartilhe. Você nos ajudará a produzir novos conteúdos todos os dias para seu crescimento espiritual. Com um olhar profundo, Shinzo introduziu o sexto presente com um toque de poesia. Assim como a natureza segue o curso do rio, dormir do lado esquerdo é um ato de conexão com a gravidade, o mestre silencioso que guia nossa jornada noturna. A força da gravidade se torna a guardiã dos caminhos de nossa drenagem linfática, uma companheira silenciosa que acompanha nosso corpo em seu ritual de purificação. Em descansar do lado esquerdo, continuou o mestre, também encontramos o equilíbrio entre corpo e mente. Dormir do lado esquerdo não é apenas um ato de conforto para os órgãos internos e para o nosso corpo em geral. A antiga sabedoria oriental nos ensina que essa forma de descansar enriquece nossa saúde e nossa conexão com o mundo interno e externo. É uma verdadeira galinha para a vida, que se revela nos sonhos e no silêncio do lado esquerdo. Dormir dessa forma, então, não é apenas um descanso para o corpo, mas uma oportunidade para o despertar interior e espiritual. Enquanto o mundo está em sono profundo, nós, como praticantes do sono consciente do lado esquerdo, mergulhamos nas profundezas do ser. É um momento sagrado em que a mente se liberta das correntes do pensamento cotidiano, abrindo portas sutis para a consciência universal. Shinzo, ainda sorrindo para seus discípulos, explicou o conceito do equilíbrio entre Yin e Yang no sono. O lado esquerdo, em sua natureza mais Yin, nos envolve como um abraço da noite. O silêncio que surge dessa prática é um presente, uma oferenda à nossa essência interior. Por meio de exemplos concretos, Shinzo contou sobre noites em que os monges, imersos na prática do sono consciente no lado esquerdo, sentiam a energia fluir como um rio calmo cruzando seu ser. As energias vitais, em harmonia com a natureza, dançam enquanto o corpo descansa, criando uma harmonia que ressoa em todo o monastério. Os benefícios dessa prática, portanto, vão muito além do aspecto físico envolvendo o espiritual. Aprofundando-se na análise dos benefícios físicos, Shinzo contou sobre monges idosos que, ao abraçar essa prática, experimentaram maior flexibilidade e força em sua prática de meditação. Dormir do lado esquerdo, portanto, torna-se um complemento perfeito para a busca pela iluminação, preparando o terreno para a mente e o corpo. O monge, entre uma história e outra, ressaltou a importância de trazer essa consciência para a vida cotidiana, tornando um hábito saudável nunca desistir. Não é apenas no silêncio do mosteiro que podemos cultivar essa prática, sublinhou. Vamos levá-lo conosco para nossas casas, honrando nosso corpo como um templo no qual reside a sacralidade da noite.
Shinzo, focando nos sons do Sakata e do rio que podiam ser ouvidos ao redor do monastério, acrescentou: a própria natureza nos ensina a importância de alinhar nosso sono com o fluxo do mundo. O lado esquerdo, como uma folha embalada pelo vento, nos conecta a essa dança eterna. Enquanto seus discípulos ouviam com grande interesse, Shinzo compartilhou outros benefícios importantes de dormir no lado esquerdo. Dormir deste lado, ele disse, facilita a respiração, criando uma sinergia harmoniosa entre o fluxo de ar e as batidas do coração. Quando você se deita sobre o lado esquerdo, sua traqueia e esôfago assumem uma posição mais natural e reta em relação à sua coluna. Esse alinhamento facilita a passagem do ar pela traqueia e em direção aos pulmões, facilitando a respiração mais livre. Além disso, o diafragma, o principal músculo envolvido na respiração, está localizado sob os pulmões. Dormir do lado esquerdo permite que o diafragma se mova mais livremente, promovendo uma respiração profunda e suave. E a localização do coração no lado esquerdo do peito é outro elemento-chave. Dormir deste lado, de fato, reduz a pressão no coração e permite uma melhor circulação sanguínea. Dormir do lado esquerdo também pode ajudar a prevenir o refluxo ácido. Com esta posição, o estômago fica mais baixo do que o esôfago, reduzindo o risco de sucos gástricos voltarem para o esôfago. E então, acrescentou Shinzo, dormir assim oferece suporte natural à coluna, mantendo o alinhamento ideal para um despertar sem tensão. Você já percebeu? Perguntou o monge, que a coluna tem uma curvatura natural em forma de S. Ao deitar-se do lado esquerdo, esta posição reflete melhor a curvatura anatômica natural da coluna, minimizando o estresse nos discos e articulações. Lembre-se, disse o monge, que dormir do lado esquerdo não é apenas uma maneira de fazer seu corpo descansar melhor, mas se torna um caminho para a conscientização e o crescimento espiritual. Assim como os monges budistas. Estar ciente da interconexão entre corpo e mente sempre adotou o lado esquerdo como a posição privilegiada para dormir. Você também deve se acostumar a fazer isso. Dessa forma, tanto seu corpo quanto sua mente se sentirão melhor. Se você achou este vídeo inspirador e útil, expresse seu apoio curtindo o vídeo e deixando um comentário. Se você não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100 para me informar que você assistiu até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com sua família e amigos. Espero que você tenha gostado deste conteúdo.